Então vamos lá, continuando o exercício. Olha, eu desenhei aqui outra vez a mesma figura que a gente fez para a gente conseguir visualizar melhor, sem aqueles eixos, sem aqueles montes de traços. Então é o seguinte, para a gente calcular essa área, que é a segunda parte do exercício, a gente precisa transformar essa área aqui que está muito diferente, muito excêntrica, em figuras geométricas que sejam mais fáceis para a gente calcular a área deles. No caso, você vai escolher a que você acha melhor, né? Se você acha que é melhor transformar em triângulos ou em trapézios ou em, sei lá, enfim, você vai escolher o que você acha melhor. Eu vou transformar isso aqui em outras áreas. Vou transformar essa área aqui maior em um trapézio, tá vendo? Aqui é um trapézio. E aí ficou essa figura aqui como se fosse um losango, uma pipa, né? E a gente ainda não dá para calcular a área dela. Então eu vou transformar isso aqui em um triângulo. Dois triângulos no caso. Esse tracejado, vocês lembram que eles não existem, né? Não existe. É só para a gente conseguir calcular aqui a área. Então eu vou pintar as partes aqui em cores diferentes para ficar mais fácil ainda para a gente conseguir visualizar. Bom, aqui já está pintado o desenho. Eu tenho o trapézio, está na cor azul, e os dois triângulos estão nas cores, um na rosa e a outra cor amarela. O nosso professor Bem-vindo, ele decidiu transformar tudo isso aqui em trapézios. Então ele fez mais ou menos em torno de 3 ou 4 trapézios para conseguir calcular a área. Vocês podem se sentir à vontade para fazer dessa maneira, e fica a seu critério. Eu fiz dessa maneira aqui, então nós vamos calcular, né? A gente sabe que aqui é o trapézio. Trapézio, vou colocar aqui um trapézio, né? Aqui é um triângulo e aqui é outro triângulo. Então eu vou calcular aqui a área do triângulo, não é isso? A gente sabe que só colocando nos valores reais, aqui são 19,20 centímetros, ele corresponde a 960 metros. Eu acho que eu nem vou colocar aqui os centímetros, só colocar os metros para a gente poder ver. Aqui corresponde a 640 metros, não é isso? Aqui corresponde a, deixa eu ver, 258 metros. É isso. Aqui vai corresponder a 403 metros. E essa parte aqui vai ser 2,74, perdão, centímetros, né? Mas os metros são 137 metros. E essa pontinha aqui, entre o 4 e o 3, são 125 metros. Então a gente vai calcular, eu vou calcular aqui a área do trapézio primeiro para a gente fazer. Então a área do trapézio vai ser igual. Como que seria a fórmula do trapézio? É a base maior, ou seja, essa base aqui, que é a maior, mais a base menor, que é essa daqui, vezes a altura daqui até chegar aqui nesse ponto, né? Dividido por 2. Essa é a fórmula. Como essa área aqui é uma área, né, que ela não vai ficar bem exata porque é uma área real, então a gente vai calcular o equivalente, alguma coisa assim bem aproximada. As alturas daqui, desse ponto daqui, como daqui, são praticamente a mesma coisa. Então basta a gente verificar em centímetros. Eu posso até calcular aqui 2 pontos. Deixa eu pegar aqui um ponto. Vou marcar bem aqui, tá? Deixei retinho aqui, ó. Entre o zero, peguei o transferidor e deixei retinho aqui só pra gente ver. Aí eu marquei um ponto aqui, nesse ponto, e o outro bem aqui, só pra eu fazer um tracejado. Eu vou colocar esse tracejado bem aqui de rosa,
Só pra gente calcular a altura dele, tá? Bom, vou fazer esse tracejado aqui. Pra gente calcular mais ou menos a altura desse triângulo, desse trapézio. Então vamos lá. A gente vai verificar isso, logicamente, que é em centímetros, para depois a gente conseguir a área real, né? Então ele está dando em torno de 5,5. Essa altura dele aqui tem em torno de 5,5 centímetros. Como que a gente vai saber então qual seria o valor real disso daqui, né? Lembra que no cálculo que a gente fez lá, a gente transformou em 50 metros, dividindo o valor, a distância real por 50? Então a gente vai fazer o inverso, porque agora a gente achou foi o centímetro na escala aqui no papel. Então a gente vai fazer o quê? Em vez de dividir, vai fazer o processo inverso. Vai multiplicar o centímetro pelo 50 para conseguir achar a distância real. Então nesse caso aqui, eu vou colocar aqui do ladinho, né? A distância real do trapézio vai ser igual a quê? 5,5 centímetros, que aqui corresponde ao papel, vezes aqueles 50 lá. Então, quanto que deu? 5,5 vezes 50 vai dar 275 metros no real. Então, a gente encontrou a altura. Por que eu consigo fazer desse jeito aqui, dessa maneira, e não vai prejudicar em nada? Vai ser um valor aproximado, claro, mas por que vai dar certo também? Assim, porque na verdade essa áreazinha que a gente desenhou, ela tá toda dentro da escala. Então, se está toda dentro da escala, a gente pode usar qualquer tracejado que a gente colocar aqui e a gente multiplicar por esses 50, ele vai dar o valor real. Então, se eu quiser saber qual em linha reta desse ponto até esse ponto, quanto metro vai dar, eu posso fazer isso. Eu verifico lá na régua quanto que dá e multiplico pelos 50 e vai dar o valor real. Então, voltando aqui, a gente vai lá, né? Essa área aqui do trapézio vai ser quanto? A base maior. Quanto vale a base maior? 960 metros. Então é 960 mais a base menor, quanto que dá? 640 metros. 640 metros. Não precisa colocar esse metro. Vezes a altura. Quanto deu a altura? Deu 275 metros, né? A gente vai colocar aqui 275. Dividido pelo 2, que é da fórmula. Aqui nessa expressão, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Vai ter que fazer o que está entre parênteses, que é a soma. Então, quanto que deu aqui? 960 mais 640, o valor é 1.600, vezes 275, dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui, então, vai dar o valor de 440 mil. Claro, dividido por 2. Esse valor de 440 mil dividido por 2 vai dar o valor então de 220 mil metros quadrados, tá? Então eu já achei essa área inteira aqui, né? O valor dela. Aí eu preciso calcular então o valor dessas duas. Eu vou fazer primeiro esse primeiro triângulo, eu vou chamar ele de triângulo 1. A área do triângulo, qual seria? Base vezes altura, né? Dividido por 2. Então, quanto que seria aqui? Nesse triângulo aqui, eu posso considerar que ele é um triângulo retângulo. É lógico que na realidade ele não é, né? Mas ele praticamente é. Então, como é um valor aproximado, a gente vai fazer ele como se ele fosse um triângulo retângulo aqui. Então, eu posso usar no triângulo retângulo, eu uso um dos lados como altura e o outro como a base. Então, nesse caso, eu vou usar esse aqui como a base e esse aqui como a altura dele, se fosse a altura, né? Então, como que seria aqui? Base vezes altura dividido por 2. Então, essa base, 137, vezes a altura, que é 125 metros, dividido por 2, que é da fórmula.
não é isso? Isso aqui daria um valor de quanto? Dá um valor de 17.125 dividido por 2. E isso aqui vai ser igual a quanto? 8.562,5 metros quadrados. Então a gente já tem a área desse trapézio e desse triângulo aqui. Falta só essa área aqui. Essa área zona, uma área considerável ainda, né? Agora aqui a gente tem uma certa diferença, porque esse triângulo, ele é um triângulo que a gente chama de escaleno. Todos os lados dele têm valores diferentes. Então a gente precisa achar a altura nesse caso aqui para poder fazer o cálculo da área. Então vamos lá para o cálculo da altura desse triângulo para ficar um valor mais real, não é isso? Olha, eu vou usar o próprio transferidor aqui para poder fazer isso. Eu vou usar essa parte aqui como se fosse a base, e aí eu deixo ele no ângulo de 90 graus em relação ao ponto que eu quero ver a altura, que é o ponto mais alto aqui, né? Então ele tá aqui, ó, tá vendo o pontinho aqui do meio do transferidor, e ele da casa certinho aqui com 90 graus. Como ele tá reto, eu faço isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui um tracejado para mostrar a altura dele, ó. E aí o que eu vou fazer? Vou verificar quanto isso aqui tem em centímetros. Tem em torno de 3,75. Então a distância real do triângulo 2